Olá, sou o professor Luiz, do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula, estaremos resolvendo a questão de número 3 da OBMEP 2022, nível 2. Já resolvemos as questões de número 1 e a questão de número 2, que eu deixei para você na aba playlist acima, ou no card. Você pode acessar o card que está aparecendo aí acima do vídeo. Então, vamos resolver a questão de número 3. Na questão de número 3, diz o seguinte: os símbolos empregados na escrita musical indicam a duração de cada nota em relação à semibreve. As durações correspondentes a alguns deles estão descritas na tabela abaixo. Temos uma tabela com a semibreve, cujo símbolo é esse, cuja duração é igual a 1. Temos a mínima, cujo símbolo é este aqui, ó. Observe que a bolinha da base é uma bolinha vazia e a duração é 1/2. Isso significa que eu preciso de duas mínimas para formar o tempo da semibreve. Temos também a semínima, cujo símbolo é esse aqui. Observe que a bolinha aqui está preenchida, então o valor da duração é 4. Ou seja, eu preciso de 4 tempos, 4 semínimas para formar uma semibreve. Mas observe que 1/4 é a metade de 1/2. Então eu preciso de 2 semínimas para formar uma mínima. Temos também a corcheia. A corcheia cujo símbolo é este. O valor do tempo correspondente à semibreve é 1/8, ou seja, eu preciso de 8 tempos de corcheia para formar uma semibreve. Mas você deve observar aqui também que 1/8 é exatamente a metade de 1/4, tá? 1/4 dividido por 2 dá 1/8. Então eu preciso de 2 corcheias para formar uma semínima. E, pegando carona aqui, ó, eu preciso de 4 corcheias para formar uma mínima. E, por fim, preciso de 8 corcheias para formar a semibreve. Então vamos analisar aqui a questão, ó. Qual é a alternativa em que a duração total das notas em relação à semibreve é diferente das demais alternativas? Então vamos à resolução. É o seguinte, nós temos aí as alternativas letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Eu ampliei aqui para facilitar, tá? Então vamos à resolução. Na letra A, vocês observem que nós temos aí duas mínimas. E sabemos que o tempo de cada mínima é 1/2 em relação à semibreve, tá? É 1/2. Então, como eu tenho dois tempos de 1/2, somando 1/2 com 1/2, eu vou achar o tempo igual a 1. Então, achamos o tempo relativo aí na letra A, que é igual a 1. Lembrando que isso aí é igual ao tempo da semibreve. A letra B, eu vou deixar para analisar por último, tá? Depois eu explico para vocês por quê. Então, na letra C, nós temos aí a semibreve. A semibreve é muito tranquilo. Sabemos que o tempo da semibreve é igual a 1, tá? Não precisa de cálculo. Então, já temos aí, ó, a letra A, 1, o tempo 1, e a letra C também é o tempo 1. Eu quero achar a que tem um tempo diferente, tá? Então, vamos analisar agora a letra D. Na letra D, nós temos aqui, ó, 2 corcheias. E nós temos 3 dessas aqui, ó. 3 desse valor aqui. 3 semínimas. Cada semínima vale 1/4, tá? Cada uma delas vale 1/4. Eu tenho 3. Então, vamos observar aí na letra D. Na letra D vai ficar assim, ó. Você tem 2 corcheias. Eu já falei que 2 corcheias vai ser equivalente a uma semínima. Aqui, ó. Observe na tabela, ó. 2 corcheias. Aqui é 2 corcheias, que esse símbolo aqui, ó, vai representar a uma desse aqui, a uma semínima. Troco por um valor desse aqui, ó, por uma semínima. Então tá aí, vai ser trocado por uma semínima. E agora nós temos aí, observe, nós temos 1, 2, 3, 4 semínimas. Sabemos que cada uma delas é
representa 1/4 de tempo em relação a semibreve. Então, eu vou pegar 4 e multiplicar por 1/4, tá? Cada uma dessas aí, o valor correspondente é 1/4. Então, 1/4 vezes 4. Simplifico esse 4 com esse 4. Eu vou achar também um tempo igual a 1. Então, na letra D, o tempo também é 1. Na letra C é 1. E na letra A também é 1. Vamos analisar agora o último item, que é letra E. O item E. Nós temos no item E, nós temos 2 colcheias, uma mínima e uma semínima. Então, vamos aqui fazer as correspondências. Então, já sabemos que essas 2 colcheias vão representar uma semínima, que é esta aqui, ó. Vai representar por essa. Então, eu vou trocar essas 2 por uma daquela ali, ó. Vai ficar com esse valor, tá? Então, vamos eliminar aqui, ó. Troco essas 2 por uma desta aqui, que é a semínima. Agora, eu tenho esta semínima, tenho a mínima, que é essa bola vazia, e tenho aqui uma outra semínima. Essas duas aqui, ó, semínima somado com a semínima, aqui vai ser 1/4 mais 1/4. Que sabemos que é igual a 1/2, tá? 2 dessas aqui vão equivaler a uma desta aqui, ó. A uma desta. Então, eu vou trocar essas duas aí. Esta, deixa eu marcar aqui para vocês. Eu vou trocar esta e esta por uma dessa aqui, que é uma mínima. Então, nós vamos ficar assim, ó. Vamos ficar com 2 mínimas. E cada mínima dessa, o tempo é 1/2. Então, 1/2 mais 1/2, sabemos que o tempo também é igual a 1. Então, já temos todas aí as alternativas, com exceção da letra B, que eu falei para vocês que eu ia deixar por último, todas iguais a 1. Então, provavelmente aqui vai estar a resposta. Então, vamos analisar aqui o item B. No item B, nós temos uma colcheia, uma mínima e uma semínima. Aí, somando aqui, nós temos uma colcheia, cujo valor é 1/8. Temos aí a semínima, que é 1/4. E temos a mínima, que é 1/2. Então, somando esses valores aí, ó, provavelmente eu vou encontrar um valor diferente de 1. E isso é lógico, tá? Se eu pegar aqui para vocês, ó, uma figura. Vou pegar aqui de propósito uma figura, para você entender direitinho o que está acontecendo. E vamos dividi-la aí ao meio, tá? Vou dividir essa ao meio. Põe aqui o meio, tá? Suponha o meio. Agora, essa figura, cada parte dessa é 1/2. Eu vou dividir novamente agora em 2 partes. Cada metade dessa eu vou dividir em 2 partes. Então, aqui eu tenho, cada pedacinho desse aqui, ó, é 1/4. Só que, como eu tenho 1/8 ali, eu vou pegar o seguinte agora. Eu vou dividir cada um desses pedacinhos novamente em 2 partes. Vou dividir em 2, ó. Esse em 2, esse em 2, esse em 2 e esse em 2. Partes iguais, tá? De tal forma que essa figura ficou dividida em 8 partes iguais, ó, 8 partes iguais. Então, vamos lá. 1/8 seria este pedaço, aqui é 1/8, já que a figura total foi dividida em 8 partes. 1/4 é o dobro de 1/8, tá? 1/4 é o dobro de 1/8. Então, eu vou pintar mais 2 dessa aqui, ó. 1/4 mais 1/4 dá 1/8, então eu vou pintar mais 2. Uma vez que 1/4 é o dobro de 1/8. Temos aí 1/2. 1/2 eu tenho que pintar a metade. A metade do total aqui, ó, nós temos 8. Esse 1/2 eu vou pintar a metade. Então, vamos lá. Quem seria a metade? Vou pintar daqui para lá a metade, ó. 1, 2, 3, 4 partes. Então, no total aí, ó, se eu fosse fazer a conta, eu ia achar o quê? De 8, nós marcamos quantas, ó? Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa fração aí é 7/8. E 7/8 é diferente de 1. Então, entendemos que
Na alternativa B, foi o valor que foi a soma da duração do tempo total foi diferente das demais. Aí você marcaria aqui como sendo solução desta questão a letra B. Espero que você tenha entendido, que tenha gostado. Faça comentários, se inscreva em nosso canal, ative o sino para receber as notificações das próximas aulas e não esqueça de colaborar com um joinha aí. Eu aguardo vocês na quarta aula da UBMEP 2022, nível 2.